Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Giovana, sou aluna da Uniaselv e hoje eu vou iniciar aqui a nossa apresentação dos slides da prática pedagógica, tema Infância e suas linguagens. O meu grupo é composto por mim e a minha colega Pamela. Nós somos da turma da tutora Maria Cristina Cavalcante. Então, gente, eu vou começar aqui a minha fala com a fachada da escola que a gente visitou, né? A gente foi nessa escola que fica em Minas do Leão, uma cidade mais ou menos 1h20 de Porto Alegre, uma escola de ensino fundamental. Essa é a fachada da escola, uma escola bem querida, a equipe diretiva muito legal. Então a gente começou avaliando alguns critérios, né, para o nosso roteiro de observação. Então, desses critérios, a gente pontuou aí o clima e ambiente da sala de aula, né? Dinâmica e interação entre os estudantes, dinâmica de interação entre os estudantes e o professor, atividades realizadas em sala de aula, né? Coisas assim, nesse sentido. E a gente observou cada um desses itens. Nós fizemos as observações num pré-escolar e num segundo ano do fundamental, tá? Então, as nossas vivências dentro dessa sala de aulas, elas foram distintas, né? Porque a gente está falando de turmas aí em níveis diferentes, né? Obviamente. E a gente pôde viver essas experiências de uma forma bem bacana, porque é interessante que a gente tenha essas duas vivências, né? Enquanto docentes da educação básica, é muito importante que a gente possa, né, vivenciar esses dois lados, né? Então, assim, a gente também pontuou aqui nesse próximo slide algumas coisas que chamaram a nossa atenção nas observações. Claro, né, isso está mais detalhado no nosso portfólio, né? Aqui a gente tentou resumir um pouco mais para não ficar tão extenso. Então, aqui eu começo pontuando a minha observação. A gente diz aqui, né? Eu digo que a gente aprendeu com as crianças e aqui a gente também fala. Deixa eu só tirar esse. Pronto. Aqui eu falo também a questão de que no pré-escolar, né, a gente percebe que as crianças são mais agitadas, são mais enérgicas, enquanto no segundo ano do ensino fundamental, a gente percebe que as crianças elas são mais centradas, né? Então elas param para ouvir mais do que o pré. Obviamente isso é comum, né? Até porque a gente está falando de idades diferentes. Então, assim, no pré-escolar, eles gostam mesmo de agitação, né? De atividades que propõem a questão ali do físico, né? Coisas que eles possam se movimentar, o que é bem legal. A gente procurou contemplar bastante esses tópicos. E aí a Pamela diz que é um pouco parecida a vivência dela com a minha, né? Nós fomos na mesma escola. Essa questão também de que no pré eles são bem entusiasmados, né? E curiosos, o que de fato é verdade, eles são muito curiosos. Ela diz que apesar, né, da agitação deles, ainda assim eles cumprem com excelência suas tarefas, né? E ela diz que no segundo ano eles são tranquilos, mas ao mesmo tempo são participativos, e ela também cita que eles possuem mais autonomia. Então, essa é um pouquinho mais das nossas vivências. Aqui, a gente fala um pouquinho mais sobre a nossa sequência didática e um dos nossos produtos educacionais, tá? Então, a gente tem ali como tema da sequência didática o mundo animal. Para contemplar esse tema dessa sequência, a gente resolveu fazer uma atividade, um dos produtos que a gente aplicou com eles, tá? O porco-cofrinho, que, né, como já diz o nome, é um cofrinho de porquinho, né? Só que por trás desse objeto tem toda uma história, né, toda uma narrativa. A gente iniciou contando para eles uma historinha sobre um porco-cofrinho. Eles adoraram, né? Eles gostaram bastante porque ele vivia muita aventura, esse porco-cofrinho, enfim. E aí a gente, depois disso, decidiu trabalhar com eles
pontilhados com papel crepom, eles tinham que pontilhar o rosto de um porquinho com papel crepom, eles fizeram máscara de porquinho, a gente fez uma atividade em que a gente recortou o molde de um porquinho e colamos na parede, depois a gente vai ver fotos disso também, eles tinham que acertar o rabo do porquinho, e aí depois sim a gente fez essa atividade do porco afrinho, que era basicamente a gente confeccionava com eles, né, um cofrinho de porquinho, feito ali mais ou menos de garrafa PET. Eles tinham que pintar esse produto, né? Eles colavam depois as perninhas, coisas assim. Foi bem interessante porque eles também tinham ali um objeto, né, que eles podiam levar para casa e guardar suas economias ali dentro, né? Eles gostaram bastante dessa atividade. Aqui a gente fala um pouquinho mais da nossa sequência didática 2 e o nosso produto educacional 2. O nosso tema aí nessa parte foi reconhecer formas e cores, né, mantendo o equilíbrio. Então, para essa atividade, a gente usou a urna das formas e cores. Foi uma atividade bem legal. Como é que funcionou essa atividade? A gente confeccionou uma urna que a gente levou pronto. A gente levou pronta essa urna. Os alunos, eles tiravam de dentro da urna uma imagem aleatória, que podia ser um triângulo, um círculo ou um quadrado, né? Por isso, urna das formas. E aí, cada uma dessas formas geométricas tinha uma cor, né? Que aí vinha a questão das cores. Após eles sortearem a figura, eles precisavam pisar somente nas figuras que são correspondentes da mesma cor e da mesma forma geométrica que foi sorteada. Então, o que a gente fez? A gente distribuiu no chão folhas, fazendo uma espécie de amarelinha, e eles só podiam pisar na figura que eles sortearam na urna. Então, se eles tirassem um triângulo amarelo, eles só podiam pisar no triângulo amarelo. Foi muito legal. E aí, no final do caminho, né, na chegada, eles ganhavam uma bala exatamente da cor da figura que foi sorteada como uma recompensa. Então eles ficaram muito faceiros porque foi uma atividade de muita risada. E aí aconteceu também aí a situação do desafio, né? Eles se sentiram desafiados. Aqui a gente separou algumas imagens para mostrar. Aqui é a imagem da urna. Aqui ela ainda não tava na escola, a gente tinha feito em casa. Aqui é um pouquinho da amarelinha, ó. Aqui é uma aluna na amarelinha, que a gente fez as formas e cores. Aqui a gente aplicando atividade com eles. Aqui a gente já tá contando a história do porco afrinho, tá? Então aqui nós estamos aqui contando a história. A gente fez aqui com eles uma rodinha. Aqui a gente pode ver uma imagem do porco afrinho confeccionado. Ficou bem bonitinho. Aqui tava só a frente dele, mas tem a parte de trás que tem o rabinho. Ficou um amor. Aqui é aquela atividade que eles tinham que acertar o rabo do porquinho. Então, eles ficavam vendados e, com o nosso auxílio, eles tinham que tentar acertar essa atividade. Aqui a gente já vem para a parte do papel crepom, que a gente pontilhou com eles, foi bem legal. Aqui tá a gente, né, auxiliando nessa atividade. Aqui, essas últimas duas imagens, somos nós duas auxiliando eles nas atividades propostas, né? Tudo com bastante cuidado para que eles não se machucassem. Aqui tem uma fotinho nossa, né, da turma, aqui nesse slide. E aí aqui a gente já parte para o nosso texto reflexivo, né, com base nas nossas vivências. Então a gente diz que foi uma experiência incrível. A gente diz que a gente enfrentou alguns desafios, né, principalmente no que diz respeito ao controle da turma, porque às vezes era difícil fazer com que eles conseguissem parar de conversar para prestar atenção nas atividades e nas nossas falas. Então, esse foi um dos nossos desafios, né? A gente precisava fazer com que eles nos ouvissem, e nós, enquanto estudantes, é um treino, digamos assim, né? A gente vai cada vez que a gente faz uma prática é interessante porque é uma experiência que a gente adquire para que a gente possa depois, enquanto, né, futuras docentes, que a gente consiga desempenhar a nossa função com êxito, né? Então, a gente também diz que a gente observou que mesmo diante das tentativas de manter o foco, né,
A agitação natural da idade, né, tornava o processo desafiador. Então, principalmente com o pré, né? Quando a gente fala do pré, a gente diz que a gente vive bastante essa vivência, né? De mantê-los ali, não digo quietos, né? Porque eles, é uma faixa etária que não tem como eles ficarem quietos, né? Eles estão ali para justamente experienciar. O nosso desafio mesmo foi quando a gente falava, né? Eles conversavam bastante. Então, aí que foi o nosso desafio, mas a gente conseguiu. Foi tudo certo, tudo com jeitinho a gente se resolve. Eles eram os queridos. Então, a gente diz que a gente precisou fazer adaptações, né, na nossa abordagem para conquistar a atenção das crianças. Então, a gente tentava chamar a atenção deles de alguma forma e tudo dava certo, né? A gente segue dizendo que algo que nos chamou a atenção foi a capacidade de interação e a inteligência dos alunos, né? Porque mesmo em momentos de dispersão, eles demonstraram um interesse muito genuíno, né? E eram características que para a gente indicavam um bom potencial de desenvolvimento. A gente ficou bem contente. Aqui a gente segue dizendo que a gente teve uma excelente recepção por parte da equipe diretiva, que nos ouviu com atenção e flexibilidade. Esse acolhimento foi essencial para que a gente se sentisse seguras, apoiadas, o que facilitou o nosso trabalho na escola, né, e permitiu desenvolver as nossas atividades com mais confiança. A gente disse que as atividades planejadas tiveram uma boa aceitação entre os alunos, o que de fato foi mesmo, né? E a maioria das crianças desenvolveu perfeitamente com poucas dificuldades. Então foi bem tranquilo, assim. E quando eles tinham alguma dificuldade, a gente auxiliava e logo tudo já se resolvia. Um aspecto interessante que notamos foi a diversidade de personalidade entre os alunos. Porque enquanto alguns eram bastante interativos e engajados, outros preferiam se manter mais reservados, né? Até mesmo mais isolados em alguns momentos. Então, alguns alunos tinham uma personalidade diferente, né? A gente acha isso bem interessante, a gente vivenciar enquanto turma. E também, às vezes, investigar, né? A gente sempre procurou conversar com eles para entender se existia algum momento que eles estavam mais à vontade para ficar sozinhos e não brincar com os colegas, né? Quando a gente. Isso só acontecia quando era momento ali da brincadeira, né? Porque da atividade todos participaram mesmo bem tranquilos. Mas aí tinha um momentinho que a gente liberava eles para brincar, e aí às vezes eles estavam a fim de ficar quietinhos mesmo no seu canto. Então a gente observou que existia essa diversidade de personalidade, né? Mesmo a gente conversando com eles para ver se estava tudo certo, a gente percebeu que era uma questão de personalidade mesmo, enfim. A gente diz que a metodologia da professora titular valorizava a criatividade e a novidade. A gente achou isso muito legal, justamente pela função do lúdico. Enfim, a gente também diz que a gente se inspirou nessa metodologia ativa e que a gente buscou desenvolver atividades alinhadas aos parâmetros da BNCC, né? Aqui a gente finaliza o nosso texto reflexivo, né? Essa prática nos fez amadurecer enquanto futuras docentes, porque nos levou a refletir sobre a nossa postura e o nosso papel, né? De professoras mediadoras, né, no futuro. Enfim, então a gente ficou bem contente mesmo. A gente gostou muito, na verdade, a gente adorou porque foi uma prática que nos trouxe muito conhecimento, muito aprendizado. A gente ficou bem feliz e a gente tá ansiosa para vivenciar a próxima prática, né? Eles foram os queridos e a gente pôde levar uma experiência bem significativa na nossa caminhada, né, de estudantes de pedagogia. Então era isso, obrigada a todos. Aqui depois a gente vai inserir o nosso link com o vídeo da socialização. E é isso, gente, obrigada.